Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, né, hoje foi um dia muito especial aqui no canal, né, recebi o primeiro vídeo do professor Molhon e fazendo, né, o segundo, né, dos megas hangouts que eu falei aqui até hoje. Hoje estou recebendo aqui o meu amigo Ricardo Felício e meu amigo Igor também, professor Igor Maqueira. Infelizmente, Geraldo Lino, né, não pôde estar com a gente, teve um problema familiar, mas não vai faltar a oportunidade para o Geraldo estar aqui conosco. Boa noite, Igor, tudo bem? Boa noite a todos aí. Boa noite, professor Ricardo. Tudo bom? Estamos aí novamente para desmitificar aí as sandices que estão sendo divulgadas. Tem que ser desmistificado mesmo. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, professor Igor. Tudo bom com vocês? Beleza? Desmistificado, não. Nós temos que exorcizar. Já passamos para outra parte mais pesada, né? Porque não podemos esquecer de comemorar os 30 anos do IPCC. 30 anos de ciência, onde nós não conseguimos achar a científica ainda. E, portanto, continuamos nesses últimos 30 anos, né, apelando para o princípio da precaução. Então, agora a ciência é baseada no princípio da precaução. Então, só me perdoem fazer esse pequeno prólogo inicial, mas a gente tinha que aproveitar esse dia de megas hangouts, né, embora o senhor Geraldo não esteja aqui com a gente, né? Mas ele vai adorar isso. 30 anos de ciência fraudulenta É e verdade. mais 50 bilhões de dólares gastos para fazer nada. Excelente, excelente. Inclusive, né, vou ver um dia que o Geraldo possa também estar aqui com a gente vai fazer então um vídeo falando sobre justamente os 30 anos do IPCC e o nada que eles descobriram. Na realidade, o IPCC deu um bolo nada agradável em toda a nação. Ah. Bom, isso aí. Bom, meus amigos, hoje nós tivemos, né, problema aí com o Geraldo, tivemos problema com a câmera do professor Ricardo, mas nós estamos aqui, entendeu? Aí nós estamos aqui, um pouquinho atrasado no horário, mas estamos aqui, né, contra tudo e contra todos, contra a internet, contra a câmera, nós estamos aqui. Né? Bom, então vamos lá. A pergunta, né, que eu estou fazendo no Hangout, né, o primeiro, né, vídeo lá com o professor Molhon, nós falamos sobre El Ninho e Laninha. Né, quem quiser, assiste depois desse, por favor. E agora, a questão que nós vamos levantar é o seguinte. Né, o Brasil ele está preparado para uma catástrofe climática? Será que o nosso país, né, estaria preparado para esses eventos que ocorrem, né, que o pessoal chama de catástrofes climáticas? Né? Então, primeira coisa, eu vou pedir para o professor Ricardo, né, diferenciar, né, essas catástrofes, né, a diferença de climático e meteorológico. Todo seu. Bom, acho que isso é importante, né? Eu, às vezes me pergunto o que será que é uma catástrofe climática, né? Que a ideia que a gente tem é que tem que ser um hecatombe gigantesco para atingir uma vasta área do planeta. E ela seria muito diferente de um problema, de uma catástrofe meteorológica, que aí seria, de fato, um ciclone tropical, né, que atinge uma área do planeta, por exemplo, a costa dos Estados Unidos, vai fazer uma devastação, ou às vezes um sistema de mesoescala, e às vezes até uma escala um pouco menor, que seria uma trilha de tornados, né, saindo do F0 até o F5 e depois diminuindo de novo, e aonde ele passa, ele vai fazer uma destruição, mas isso são todas as chamadas catástrofes meteorológicas. Para a gente, de fato, definir uma catástrofe climática, a gente tem que pensar que é alguma coisa que vai perdurar por um tempo maior, né? Nem sequer uma inundação, que também é uma derivação dos fenômenos meteorológicos, a inundação é
ela vem depois de um período de chuva mais intenso, onde a água escoa para a base das bacias hidrográficas e, portanto, não dá para escoar tudo isso. A gente também não vai poder chamar de uma catástrofe climática. Então, uma catástrofe climática mesmo seria uma coisa que mais perdurasse, né, por pelo menos uma estação inteira. Então, um período de seca muito acentuado, que trouxesse bastante prejuízo, principalmente para a atividade humana, né? Que promovesse a própria desgraça humana, né? Então, a desgraça social, as pessoas perderiam rebanhos, perderiam lavoura, e com isso você teria aí uma quebra de safra, com a quebra do sistema financeiro e tudo mais, para você poder elencar essas peças e poder chamar de uma catástrofe climática. E uma coisa de um período um pouco maior, né, que a gente poderia supostamente imaginar, um declínio para uma era glacial, né, uma coisa que aí a nossa sociedade como um todo, no planeta inteiro, não estaria apta a conseguir resolver de uma hora para outra, né? Diferentemente da conversinha furada do aquecimento global. Né? O aquecimento global, na verdade, por toda a história do planeta, toda vez que o período está quente, nós temos uma benesse no sistema terrestre, né? Inclusive, até hoje eu falei isso com os alunos. Agora, o período glacial, acho que ia ser uma coisa bastante problemática para a sociedade como um todo, e talvez isso a gente pudesse chamar, de fato, de uma catástrofe, né, com a ideia de hecatombe mesmo, climática. Tá? Então, são essas duas definições que a gente pode elencar aqui os problemas meteorológicos de meteorologia severos, né, que são coisas bastante pontuais e numa escala de tempo pequena, e na parte do clima que você tem uma escala maior, e essa escala ainda pode se perdurar até por muitos e muitos anos, como, por exemplo, chegar, né, a declinar as temperaturas por uma era glacial. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque não vai acontecer tão cedo uma ideia de era glacial de uma vez, de um dia para o outro. Tá? É isso aí, muito bom. Só para falar uma curiosidade aqui que eu vi no chat, né? O Vinícius Facina falou: olha aí a Liga Extraordinária, né? Infelizmente, o nosso Capitão Nemo não pode estar aqui com a gente, né? Se me chamar de Hyde, vai ver. Bom. Vai chamar de Mulher Maravilha. Vamos lá. Professor Igor, o que você acha aí que o professor Ricardo falou dessa diferença? E você que é uma enciclopédia, né? Eu não sei como é que esses caras conseguem guardar tantos dados de cabeça. Não sei se eu que sou limitado para essas coisas, porque realmente você pergunta, o que aconteceu naquele ano? Ele blá blá blá, caraca, o Ricardo sabe. Eu ando mais devagar. O Ricardo sabe a página, o livro, a linha do relatório do PCC, do livro tal. O Molion é outra enciclopédia. Eu só conheço teoria e leis, né? E linkar. Então, esses são meus superpoderes, né? Agora, o superpoder de. O seu superpoder é justamente. Nós somos uma equipe muito boa, eu gosto de ressaltar isso. Só lembrando ao professor Ricardo, né? Falei da nossa equipe no último vídeo, não sei se você conferiu. Mas antes de entrar na apresentação, na hora que você me mandou isso, né, para deixar bem claro para o nosso público, começa a vir várias coisas na cabeça, né, datas também, alguns eventos, né? Ainda pensei em colocar o que é impacto ambiental, né, o que é dano ambiental, mas ia causar uma confusão muito grande, né? Mas para início de conversa, né, catástrofe climática, né? O professor Ricardo, é óbvio, está com plena razão nisso. Né? Uma coisa é tempo, outra coisa é clima. Mas quando a gente pega catástrofe, né, uma mudança, né, uma transformação,
brusca do Estado num sistema dinâmico, vamos dizer assim, né? Ele vai ocorrer alterando justamente o quê? Alguns dos seus parâmetros, né? Alguns dos seus parâmetros. Aí fala, puxa, professor, não entendi muito bem. Né? Algum parâmetro ambiental que está naquele local. Para ser bem simples, pegar o Rio de Janeiro, que é cercado de morros, ou até mesmo São Lourenço, onde a família tem residência, aquilo é um vale, São Lourenço é um vale. Eu ia colocar isso na apresentação, mas eu prefiro falar. Então, tem muita fake news, né? Vocês não têm noção, do estado de Minas Gerais, por causa do Rio Verde, que nasce em Passa Quatro. Né? E quando cai uma tromba d'água ali, essa água toda vem pelo Rio Verde e causou inundação. Acho que foi no ano de 2000, né? Isso justamente no Ano Novo, a água chegou a 4 metros no centro da cidade. E eu cansei de alertar, gente, não é possível que não tenha um sistema de monitoramento, né? Não é possível isso. Aí foi. Agora que colocaram, acho que o Ricardo deve saber o nome daquele aparelhinho, tipo um ferro assim com um sensor para medir justamente. Um pluviômetro? Como? Um pluviômetro, você está dizendo? Não. Tipo uma radiosondagem, é uma coisa até bem aprimorada que eles colocaram. De última geração. Radiosondagem é um equipamento que você lança na atmosfera. Se é isso que você está falando aí, deve ser um pluviômetro. Para medir negócio de rio, né? É rio. Ah, não, então o de nível do rio, do leito do rio, você está falando. Sim, tem isso e tem o outro que eles colocaram bem no meio, assim, nas pontes, para ir medindo, desde Passa Quatro até chegar em São Lourenço. Enfim. Em geral, eles colocam correntógrafos, né, também, né, para saber a velocidade do rio, para saber quanto que vai ser a vazão da água. Né, mas não é isso, não. Podiam ter colocado isso também. Mas, enfim. Me vem na cabeça, catástrofe climática. Puxa, é uma coisa, na minha opinião, Ricardo, você que é meteorologista, não é isso? Um termo assim muito vulgar. Não sei. Vamos pensar. Puxa, eu gosto muito de retratar casos que vêm logo na cabeça da pessoa. Em primeiro lugar, o Titanic, 1912, quando a gente fala do desprendimento de 40 mil blocos de gelo da Groenlândia atingindo ali o oceano, né, o Atlântico Norte, e que causou aquela tragédia. Aliás, não só aquela, milhares de navios na época da White Star Line sofreram com isso. Ela fala, poxa, professor, mas espera aí. Voltando assim, não. Vamos comparar. Eu falei com o Thiago Maia anteriormente, vamos comparar. Em 2010, um cruzeiro que é para a Antártida, né? Um navio grego, não sei se o Felício deve ter conhecimento disso, se eu não me engano, o tal de Clélia 2, né? Não é um navio de grande porte, não. Né? Ele sofreu com ondas gigantescas, né? 168 pessoas em pânico, uma ficou ferida gravemente, com uma tempestade. Aí, todos falaram, uma catástrofe climática. Uma catástrofe. Não. Uma coisa é clima, outra coisa é tempo. Vamos comparar, quer falar de tempestade? O irmão gêmeo do Titanic, em 1911, com o mesmo capitão, o Sr. Smith, né? Em 1911, navio Olympic. Né? Para quem não sabe, o Titanic foi considerado o maior navio do mundo, não pelo tamanho, e sim pelo peso, né? A tonelagem máxima lá. O que aconteceu? Ele pegou uma tempestade também violentíssima, em 1911, e aguentou, irmão gêmeo dele, igualzinho, não mudava nada. Só algumas partes lá, negócio das cabines de luxo, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, gente, é muito perigoso isso. Você falar catástrofe climática. E pegando o Rio de Janeiro,
histórico do Rio de Janeiro, isso vai continuar, não é nada animador. Nada animador. Cercado de morro, né? Bastante íngreme, cheio de construções irregulares, sem rede de esgoto adequada. São Paulo acho que é a mesma coisa. Acho que São Paulo não tem muito essas favelas em morro, né? Aqui tem bastante. Né? Bastante. O Thiago Maia, do Rio de Janeiro, também sabe disso. Então, por exemplo, eu vou falar, óbvio, depois eu vou passar algumas imagens, do grande dilúvio, vamos dizer assim, né? Para as pessoas entenderem. Foram 275 milímetros em 3 horas na Serra das Araras, em 1967. Em 66 também. O Rio de Janeiro foi praticamente destruído em 1966. E você pega também eventos como o chamado Águas do Monte, né? Que desabou o Morro do Castelo. Período de transição também da Constituição, né? 1888. Olha, gente, se for pegar as datas todas, a gente for ficar comparando, aí falar, isso nunca ocorreu. Ah, não, mas eu estou com 70 anos de idade, né? Isso nunca ocorreu e blá, blá, blá. Espera aí, isso já ocorreu sim. Você pega a população do Rio de Janeiro, na época das águas do Monte, alguns chamam de águas de Monte, que foi por volta de 1811, e você pega a população do Rio de Janeiro hoje. Hoje. Isso é brincadeira. Isso é uma palhaçada. A mesma coisa que o professor Molhão já comentou diversas vezes. Né? É o Ninhos, Laninas. Isso afeta o clima todo. Clima e o tempo, vamos dizer assim. Né? Tanto a meteorologia como a climatologia vão ser afetadas com isso. Né? Que pode gerar maior índice de chuvas, vamos dizer assim, para todo mundo entender, maior período de secas. Isso é muito bem conhecido. Ah, não, mas os nossos modelos, parabéns IPCC, os seus modelos não conseguiram, erraram tudo a respeito do inverno rigoroso. Principalmente no vídeo que eu gravei recentemente, que eu falei da nossa equipe, que a gente já vinha alertando a respeito disso, a respeito do invernos rigorosos e tempestades de neve. Não, as crianças não vão saber mais o que é tempestade de neve, não. Isso foi em 2014, 2011, todos os modelozinhos e a mesma coisa. Para secas severas, conseguem prever? Com exatidão? Não. Tá? Então é isso que tem que... temos que tomar bastante cuidado, né? Assim, muita precaução. Já que você fala tanto no princípio da precaução, né, Ricardo? Vamos ter precaução nisso, vamos ter bom senso. Né? Então, é um bombardeamento de informações que gera uma confusão desgraçada. Hoje em dia, a informação vem assim, principalmente fake news. Elas vêm assim, numa velocidade gigantesca, e coloca, catástrofe climática, né? O Brasil não tem isso, o Brasil nunca vai ter aquilo. Caramba! O que estão ensinando na escola? Ao ponto, isso tem a ver com essas catástrofes climáticas, ao ponto de colocarem... Parece até aquelas historinhas de livro de ensino fundamental, minha gente. Primavera, verão, outono e inverno. Aquecimento global junto com as mudanças climáticas, divulgadas agora há pouco. Tem uma semana atrás, se não me engano. Não sei se o Ferício já sabe disso. Não tem mais estação do ano definida por causa do aquecimento global. Aí eu perguntei, e quando que isso foi bem definido? Nos livros de Scoop, fala isso? Né? Mas eu alerto isso até aos professores. Gente, por favor, vocês que estão no 4º ano, no 5º ano, né? Por favor, que pega aquelas disciplinas todas. Não, primavera acontece isso, né? São as florezinhas, e na outra estação vai cair as folhas. Não é isso que acontece. E outra patifaria que toda hora fico me enchendo o saco com isso.
São as águas de março fechando o verão, professor. Esse ano não teve águas de março e não sei o quê. Gente, não é assim, não é um script de novela isso não. É bem variável, sim. A atmosfera não é uma coisa exata, né? Que você pega um controle remoto, né? Um controle remoto e aperta. Ah, não, vou apertar aqui, pi. É assim que vai funcionar. Bom, o professor Igor acabou de falar, né, justamente, né, que a atmosfera não é um sistema exato, né, justamente, né, porque ela é um sistema dinâmico, né, e sistema dinâmico, ele é definido, né, por três ingredientes, né, de bolo, né, que seria espaço de estados, equação de movimento e medida de distância. E a própria atmosfera, né, ela é chamada um sistema dinâmico não linear. Tá? E, invariavelmente, né, os sistemas dinâmicos eles evoluem para chamados atratores. Tá? Que isso aí, tanto na física e na matemática, né, eles podem evoluir para três tipos: atrator físico, periódico e estranho. No caso da atmosfera, ela seria, né, um atrator estranho. O que é isso? Que não é aleatório, não é fixo, não é oscilatório, não tem flutuação, ou seja, ela é extremamente caótica. Então, quando nós falamos de tempo, né, ou seja, o tempo meteorológico, tá, você tem o seguinte. Até, o pessoal aí pode até me criticar, mas eu falo o seguinte, que o tempo meteorológico é física, tá? A climatologia é estatística. Tá? Porque você pega, o que determina, o que é a definição? Você pega 30 anos, quem determinou isso? O homem. Tá? O homem determinou que daqui em 30 anos você faz a medida e toma isso como parâmetro. O homem determinou que se você pega 100 anos para trás, faz um parâmetro. Ou seja, a climatologia, tá? O clima, a estudo da climatologia, para mim, tá? Ela é estatística. Agora, as condições climáticas, ou seja, o tempo meteorológico, isso aí depende dessas condições, desses termos, né, da evolução do sistema dinâmico, desses sistemas caóticos, ou seja, que são a parte da física, principalmente na mecânica estatística, né, no caso, né, que a gente sempre bate, né, no aquecimento global antropogênico, mecânica quântica, né, física quântica, existe diferença entre mecânica e física, e termodinâmica. Tá? E eu costumo dizer também a teoria cinética dos gases reais. Então, ou seja, são N variáveis, tá? Você pegar e colocar um sistema que é dinâmico, um sistema que é caótico, um sistema que é altamente variável, que mesmo na evolução dele, ele evolui para um atrator estranho, que, volto a dizer, né, não tem modo definido, ou seja, não tem, ele é um troço aleatório, ele não é fixo, ele não é nem oscilatório, então não tem uma flutuação contínua, ou seja, ele é caótico, e você vai querer colocar isso dentro de uma equação, né, e nem dentro de uma equação, vamos pegar esses parâmetros, colocar dentro de um modelo e falar que vamos prever daqui a 100 anos, por favor. A gente não prevê chuva com mais, o professor Ricardo que me corrija, uma semana de precisão já seria uma coisa fantástica hoje em dia. Por favor, professor Ricardo, me corrija. Não, eu estava até anotando aqui para não esquecer, porque o próprio Lorenz, né, que é o pai da meteorologia moderna, e nas simulações que ele fez com as primeiras equações prognósticas de tempo, ele achava muito bizarro, porque às vezes ele começava as primeiras simulações com as mesmas condições iniciais, e conforme ele mudava uma questãozinha ou outra dos passos, né, que uma equação prognóstica você tem que determinar os passos temporais, os resultados davam diferentes nas simulações, né, porque as equações têm um viés extremamente divergente, né, eu chamaria de atratores bizarros, um quarto termo aí, né? E é engraçado que ele mesmo fala que a questão de mudança do clima já é absurda por si só, porque a ideia de mudança já está ligada intimamente, intrinsecamente, inclusive, ao clima, né? Então, é exatamente isso, por uma questão até de
filosofia, quando você fala que nós é que dizemos o que as coisas são, e é exatamente isso, né? Não tem lá na biblioteca um livro chamado O Latido, por Rex, o cachorro, né? E também até hoje nunca vi A Rocha escrita por Pedrão, certo? Não tem isso. Porque tudo que tem na natureza, quem deu nome, quem denominou foi o ser humano. Então, a gente, dentro da nossa enorme ignorância sobre o meio da physis de Aristóteles, a gente vai dando nome às coisas, a gente vai, como eu sempre gosto de dizer, colocando boias de sinalização no mundo natural para tentar entendê-lo, para tentar criar uma apreensão de mundo, né? Senão a gente vai ficar completamente perdido, né? O professor Tiago é físico, a meteorologia trabalha com física, o professor Igor trabalha com biologia, tudo isso a gente tem que criar parâmetros para poder se situar no cosmos, porque é extremamente complexo. Então, essas boias de sinalização, muito bem explicadas pelo professor Tiago, são as nossas referências. Então, a gente que coisas, olha, vou me nortear no clima, por exemplo, com uma normal climatológica de 30 anos, certo? Então, poxa, como é que eu vou também achar que a natureza tem equações perfeitamente escritas pelo próprio homem, né? Porque Moisés, quando desce do Monte Sinai, ele só desceu com os 10 mandamentos, amigão. Sinto muito, ele não desceu com o manual de como funciona a Terra, certo? Então, a gente continua tentando descobrir o meio natural, e é óbvio que sempre isso é uma parca visão humana de um mundo natural extremamente complexo. Tá? Nós temos aí pequenas ideias sobre esse mundo natural, e quanto maior ele for, como o professor Tiago falou, o número de variáveis do conjunto vão aumentando, e mal sequer a gente consegue entender quais são as funções entre as próprias variáveis para dizer quais são as dependentes e as independentes do sistema, se é que a gente ainda pode criar essa conjectura que existem variáveis independentes. Exatamente, né? Ainda tem essa codependência entre as próprias variáveis. Bom, vamos agora focar no nosso tema. O professor Igor trouxe até uma apresentaçãozinha interessante, bem rápida, mas é aquela pergunta, né? Se tiver um evento, né, meteorológico intenso como uma chuva, né? Aquela chuva convectiva, aquela chuva bem forte, né? Será que nós estamos preparados para isso? Será que realmente, né, ou seja, ou então aquele vento bem forte também que acontece? Mas não faz. Agora, se você pegar, né, já há pouco tempo. Deixar a dúvida mesmo. Não, há pouco tempo aconteceu um evento, né, que foi um destelhamento lá numa fábrica em São Paulo, várias casas que também passou eu não sei o termo meteorológico correto, mas deu um vento muito forte que arrancou o telhado, saiu voando tudo. Aí, ou seja, isso nós estamos falando de fábricas, né? Estamos falando de estruturas que são bem mais construídas. Agora, e a população que é vulnerável? Metálicas que parecem uma folha de papel. Sim, mas só que nós estamos falando de uma estrutura metálica, nós estamos falando de pessoas que vivem em morros, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito, né? Que se deu uma chuva, é um Deus nos acuda, né? Se deu uma chuva mais forte, né? Varre tudo. Aí as pessoas começam a falar, tá, culpa do aquecimento global, tá chovendo mais, tem isso, aquilo. Não. Né? Exatamente. Inclusive, professor Tiago, se me permite, claro. Você tocou na chave aí. Abriu a porta. Por quê? Em primeiro lugar, ocupação dessas áreas inadequadas, né, é um tanto mais grave. Por quê? Porque gera acúmulo de resíduos sólidos, perda de cobertura vegetal, a contaminação de mananciais por esgoto e lixo, aumento do risco de deslizamento de terra, assoreamento de rios, córregos, enfim.
Aí você vai pensar, puxa, como é que eu vou tirar? Tem como, pelo menos, retirar essa população daí quando... Por exemplo, conseguimos prever, vai ter um evento extremo, né? Bem vulgarmente falando. Como é que eu vou tirar essas pessoas daí? Tem mobilidade urbana, né? Ausência de equipamentos urbanísticos básicos, falta de ofertas de escolas, às vezes, para colocar esse pessoal, o mínimo, o mínimo. E uma coisa que eu estava lendo também, eu concordo com isso, não adianta, porque o que acontece? Tem a enchente, aí vai o governo federal, igual que o governo passado, liberou 1 bilhão para a região serrana, quando teve a tragédia aqui no Rio de Janeiro, e esse dinheiro foi aplicado? Foi, mas a maior parte não foi, porque até hoje ainda convivem com os mesmos problemas. Por quê? Porque é uma coisa paliativa. O que acontece? A ausência de políticas habitacionais, principalmente, ordenadas entre esses três entes federativos, vamos dizer assim, né? E isso aliado à migração interna da população, principalmente, vamos dizer assim, do campo para a cidade, é um exemplo, né? Gerou uma explosão na construção de habitações subnormais. O que acontece? Segundo a definição do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma habitação subnormal é definida como um conjunto construído por, no mínimo, 51 unidades habitacionais, né, os chamados barracos, ocupando ou tendo ocupado até período recente um terreno de propriedades alheia, pública, particular, dispostas em geral de forma desordenada, densa, né, carente, em sua maioria de serviços públicos e essenciais. E eu vou mais além, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro foi abençoado, vamos dizer assim, né? Como várias cidades têm, vamos dizer assim, foi abençoado pela natureza, né? Na formação de paisagens. Mas, por outro lado, a ocupação desde sua fundação em 1565 foi realizada sem critérios nenhuns, nenhum, esses critérios racionais ou orientações técnicas. É mole? Quando, então, num século muito remoto, que foi realizado o primeiro plano urbanístico da cidade. No século XIX, se eu não me engano. Quer dizer, a cidade conheceu sua primeira grande reforma, isso Rio de Janeiro, primeira grande reforma, com o prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. Ele fez a urbanização da região central, com a abertura da Avenida Rio Branco, para quem não conhece, quem não é do Rio, uma avenida famosa, está no centro do Rio de Janeiro. Ele retirou a população abrigada em cortiços, naquela época, né? E parte dessa população começou a se instalar onde? Nos morros da cidade, contribuindo para o início de quê? Do processo de favelização. Gente, eu falei, vamos lá, entre 1902 e 1906. Vamos colocar isso hoje em dia. Vocês não têm noção, né? O Tiago, que é do Rio, o professor Ricardo, que é da geografia, conhece disso, né? A parte populacional. Vamos colocar um evento extremo desse, batendo aqui, uma cidade repleta de morro. Aí chega o Climatempo, ou qualquer instituto desse, está se formando um sistema pré-frontal. Vai se formar um cavado. Aí o que eles fazem? Sirenes. Sirenes? É isso? Só para vocês terem a noção, se eu não me engano, às vezes eu sempre confundo isso. 275 milímetros de chuva, 200 milímetros. Né? 1 milímetro equivale a 1 litro de água em 1 metro quadrado, não é isso, professor? Quer falar de novo que cortou a última parte? Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro, 1 litro, em isso. metro quadrado. Isso. Correto? Sim, cada milímetro de chuva equivale a 1 litro em metro quadrado. Então você imagina, de 100 milímetros para cima, que são esses temporais que caem na cidade, né, ao ponto de, em 1966,
abriram diversas clareiras, imensas clareiras nos morros do Rio de Janeiro, de onde os barracos se escutava. Gente, isso não é para rir, não. Pessoas morrendo, sendo arrastadas mesmo, morro abaixo. Ah, mas eu nunca vi, professor, nunca vi, foi a maior chuva do século, realmente, o jornalzinho que publicou lá, ele tem razão, história fiada. Conversa para boi dormir. Só um parênteses aqui, se você me permite um gancho aqui na conversa, porque justamente a própria estrutura geológica e a geomorfológica do Rio de Janeiro, você Isso. tem a formação de pães de açúcar, na verdade, né, que é uma rocha do tipo, se expõe como um matacão, e essa superfície de solo ela é muito frágil em inclinações acentuadas. Então, é claro que dentro de um país tropical, onde você tem totais pluviométricos acentuados, e no Rio de Janeiro a coisa pode beirar a mais de 2.000 milímetros anuais, qualquer chuva que permaneça por algumas horas nessa intensidade, ou até às vezes intensidades menores, mas por 3 dias, no terceiro dia o sol já está se liquefazendo. E aí, se a sua estrutura não está ligada na rocha-mãe, ela vai vir abaixo. Pode ser casa de rico ou de pobre, nada vai segurar, vai descer mesmo. Né? E é claro que as habitações mais humildes, elas não vão ter esse tipo de infraestrutura e certamente isso vai vir morro abaixo. Isso exatamente, concordo. Professor Igor, posso mandar bala aqui na apresentação? Pode sim. Beleza. Hoje o negócio tá bom aqui. Pera aí que... Aqui, isso. Qualquer coisa... mas pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci da outra vez, deu problema, lá com o vídeo com o Geraldo, aí... Deixa eu... Programa ao vivo tem esse problema, né? Mas vamos lá. Pronto, agora todo mundo está vendo, todo mundo está aparecendo direitinho. Então, o Brasil está preparado para catástrofes climáticas? Agora foi por o Igor, hein? Não foi para a apresentação, não. Eita, cacete, pera aí. Vou ficar de juiz aqui. E agora? Fala alguma coisa aí, Igor, por favor. Eu vejo, estou vendo normalmente. Tá, então acho que agora não tá. Acho que agora não vai mudar mais, não. Tá tudo certo, então? Vai lá, mete bronca. Então, vamos lá, pessoal. Rapidamente, a definição já foi feita de catástrofe climática. Bombardeamento de informações pela mídia, que gera justamente a confusão, né? Desculpa pequeno histórico e comparação. Continua o Igor. Continua o Igor como a tela principal, não a apresentação. Não, eu entrei aqui pelo celular, tá assim, já tá, todo mundo. Bom, o pessoal aí que estiver assistindo, se não tiver aparecendo na apresentação, me dá um oi aqui. Pode falar aí qualquer coisa aí. Mas vamos lá, pode tocar. Enfim, mas vamos passar a informação. Um pequeno histórico e comparação, que eu vou demonstrar aqui nas imagens, vale a pena ver, que quem está tendo acesso aí às imagens. E realmente o Brasil está preparado, e o que fazer? Esse é o principal. Né? No início eu falei, não, está preparado? Tá. Eles só não aplicam, né? Só não fazem direito. Né? Mas temos equipamentos para mitigar isso. Tem mais uma coisa. Não sei se o professor Ricardo vai concordar ou não. Enfim, preparado 100%, gente, eu não concordo com isso. Tem como você mitigar isso. Né? Tem aquele ditadozinho, às vezes, da tia Maricota, que falava, ninguém pode ir contra a natureza. Né? Realmente, né, você tem eventos fortíssimos. Né? Então, mas tem como mitigar isso? Tem, é óbvio. Grande parte dessa população atingida por esses eventos, que eu vou mostrar agora, nesse pequeno histórico de comparação, é a população pobre, gente, população carente, né? Ou até mesmo
miserável. Pode seguir aí. Vamos lá. O pequeno histórico, comparação, logo as águas do monte, com o Morro do Castelo ali acima, né? Provocou o desmoronamento do Morro do Castelo em 1811. E aí? Aqui, nessa outra imagem, o Largo do Riachuelo. Isso tudo Rio de Janeiro, tá, gente? Em 16 de janeiro de 1906. 165 milímetros de água em 24 horas. Olha o estado que tá aquilo ali. Não sei se o professor Ricardo consegue ver essas imagens, não sei. Eu não estou vendo nada, eu só estou vendo eu mandei isso para o seu e-mail. Não, tá? Deixa quando eu falar, acho que ele deve ver porque ele está pelo celular por causa da câmera. Só para ver o seguinte, que nessa situação aqui, né, 165 milímetros, né, de chuva, isso aí se classifica como, Ricardo, por favor? Forte, muito forte, fraco? 165 milímetros por quanto? Por 24 horas. 165 em 24 horas. Então, mas isso depende. Isso foi o cômputo que eles deram no final do dia, mas quanto que é uma outra variável que a gente usa em meteorologia, que é a intensidade. Esses 165 se distribuíram nas 24 horas, isso é muito fraco. Agora, se os 165 se tiveram um pico de atuação em 1 ou 2 horas, embora tenha chovido durante as 24 horas, aí é uma outra questão, né? Então, provavelmente você vai estudar o gráfico da intensidade dessa chuva nas 24 horas. Então, esse 165 é o montante do dia. Isso. Né? Então, precisava ver exatamente, provavelmente deve ter chovido uns 60, 70 entre uma hora e outra, e isso deve ter dado uma derrocada para começar o problema. Ok. Agora, professor Ricardo, só um instantinho. Faz um favor, explica, né, que a diferença entre índice pluviométrico, quando eles falam, que o correto total pluviométrico. Isso. Perdão, cortou, professor Tiago. Pode repetir a pergunta? Claro. Explica a diferença entre o índice pluviométrico, que eles falam que né, para o total pluviométrico. Perfeito, essa pergunta é muito boa. Eu sempre gosto de bater nessa questão, porque o próprio professor Conte fala, né? Índice pluviométrico é uma coisa que não existe, né? A gente tem que sempre adotar a palavra total pluviométrico, porque a palavra índice está querendo nos informar que esse parâmetro foi obtido por cálculo, e não foi, né? O valor pluviométrico é obtido diretamente na medida da quantidade de chuva acumulada no pluviômetro. Então, é uma medida direta, ela não é calculada, tá? Então, a gente sempre deve usar a palavra total pluviométrico e nunca a palavra índice pluviométrico. Vocês vão ver que na maior parte da literatura está errado, está equivocado. Exatamente. A diferença que na física nós calculamos índice de refração, né, que é uma coisa calculada, né, você tem que fazer um cálculo, não. E o total é aquela medida direta, tá? Então, realmente, essa diferença é fantástica. E vocês podem ver que qualquer jornal que vai falar vai sempre falar de índice, mas tudo bem. Vamos lá, vamos prosseguir. É verdade. Vamos lá. Pequeno histórico e comparação. Isso. A imagem da direita aí, Botafogo, tudo alagado, né? A água batendo já na porta dos carros. Aí, para quem mora no Rio de Janeiro, a antiga linha 522 ligava o Vidigal ao Mourisco, né? Então, Rio de Janeiro, né, em janeiro de 1966, o rastro foi de destruição total, cerca de 250 mortes, 1.000 feridos, 50 mil desabrigados, 5 dias de chuva forte, começando em 10 de janeiro de 66, total de 250 milímetros de chuva, semelhante à tragédia da região serrana em 2011, né, quando morreram mais de 1.000 pessoas. Então, gente, comparação semelhante. Pode seguir. Não, é só para fazer um adendo aqui. Você vai, mas em 1966 morreram 250, né? E em 2011 morreram mais de 1.000 pessoas.
é o que acontece, né? Até uma das coisas que as pessoas... houve um aumento de eventos climáticos, né? Houve um aumento desses eventos meteorológicos. Não é isso. Agora tem mais pessoas para sofrer consequência e mais pessoas para observar. E hoje em dia tem essa coisinha aqui, ó. Isso aqui transforma qualquer coisa em tragédia. Não, sim. O professor Marcel Ligabó, que faz isso na análise de ciclones tropicais nos Estados Unidos, ele levanta um histórico fabuloso de mais de 100 anos. Ele fala assim, você não pode comparar a destruição das habitações de 100 anos atrás para hoje, porque o número de população nessas regiões é muito maior. A única coisa que você consegue fazer é uma estimativa dos custos financeiros dessas operações, porque você tem índices específicos de cada inflação de cada ano, e aí você projeta e faz uma comparação de valores, né? Então, por exemplo, quando ele faz essas operações, ele mostra que alguns furacões lá do começo do século tiveram assim, valores econômicos extremamente altos, né? É claro que agora também, com a população maior, mais casas e tudo mais, você já não consegue mais fazer tanto esse comparativo. Mas é interessante falar isso aí mesmo. Vamos lá, professor Igor, mete bronca. Perfeito, é isso mesmo. Olha só, gente. A imagem da esquerda, né, mostra justamente aquilo que eu falei. Né? Principalmente, que a gente fala isso, o termo erosão, né, que é tão simples, tão comum. Então, veio morro abaixo. Né? Casas, pessoas, tudo. Né? A imagem da direita, né, de um jornal da época, dilúvio já matou 180 pessoas. Aí colocaram assim, mais chuvas e mais desgraça. Águas arrebentam a adutora do Guandu. Para quem não sabe, não tem conhecimento, a estação de tratamento de águas do Guandu, ela foi incluída no Guinness Book, né, o livro dos recordes, como a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua. Tá? Cerca de 43 mil litros por segundo, suficiente para abastecer a população de 9 milhões de pessoas na região metropolitana. Vai falar, puxa, professor, então foi um evento forte, né? Alguns devem estar até falando como é importante relembrar isso. Para não cair na asneira, daqui a pouco você liga a televisão, não sei, apesar que são 10 e 17, mas sei lá, tem sempre um canal aí, chamado Jornalecos. Não, é a maior desgraça de todos os tempos. É sem precedentes. É isso que eu acho que é o mais importante para ser alertado aqui, né? E principalmente o que o Felício falou, essa diferença esse índice, né? Às vezes eu até caio, né, nesse erro de falar índice, que acho que é tão comum, mas depois a gente puxa, é total pluviométrico. Né? Pode seguir. Aí sim eu consegui a imagem do Jornal do Brasil da época. Reparem na data, tá bem pequenininha, acho que é 24 de janeiro. 24 de janeiro de 67, é isso mesmo. Mas aí o pessoal pode falar, a data não bate, mas tá ali, é 24 de janeiro. O pessoal tem sempre uma coisinha para falar. Temporal mata mais de 200, bloqueia a Via Dutra por 3 meses. Tá? E Rio continua sem água e sem luz. Ali a imagem ali já é de 67, também o conjunto da chamada Serra das Araras. A imagem debaixo ali do canto da direita, os ônibus tudo amultuados, enfim, tem corpos ali no meio também, dá até para ver o sistema de drenagem, né, ali. Né? Foi uma cena lamentável. Alguns especialistas, o professor Ricardo pode até corrigir, dizem que essa chuva que caiu ali de 275 milímetros em 3 horas, isso não foi só vamos dizer assim, na Serra das Araras, não, gente. Foi naquele entorno todo, tá? É aquilo dali tudo. Ali é perto de Paracambi, entendeu? Por aí vai. Foi uma destruição total, né? Entre 1.400 e 1.700 mortos, tá?
um grande volume de chuva, sim, onde as pessoas naquela época, relataram o quê? A mesma coisa que hoje, né? Tem entrevistas da época, isso é fácil de achar. Nunca vi uma coisa assim em toda a minha vida, né? Então tá aí, o canto da direita tem uma imagem forte para chamar a atenção mesmo, né? Um ônibus repleto de lama, com os corpos. Ali é um ônibus irreconhecível que fazia o eixo Rio-São Paulo, 275 milímetros, então, novamente, em 3 horas e 24 de 1 de 67 na Serra das Araras, que naquela época, inclusive, eu ia falar até isso anteriormente, mas falei, não, você está no slide, estava sendo duplicada. Em 2011, cerca de 140 milímetros em 24 horas na região serrana, certo? Lembrando novamente que a rodovia Presidente Dutra ficou fechada por 3 meses. Essa foto que está na imagem da direita ali, olha o tamanho da clareira. Isso, obrigado ao Tiago, ele está enfatizando isso daí. O que desceu de lama até se abriu uma clareira, né? Se escutava o grito das pessoas, enfim. E teve uma história muito marcante. O Molhão tem uma foto, essa foto tem no Google também, do ônibus da Cometa na época. Que um passageiro, olha só, Felício, ele se recusou a sair do ônibus. Se recusou. E foi impressionante. Foi o motorista retirar os últimos passageiros. Aí ele correu para uma área assim, vamos dizer, estava um pouquinho melhor, veio tudo abaixo. Então, gente, pode passar. Enquanto isso, eu vou fazer só um comentário. Tem como mitigar isso. Está quase chegando lá. Vamos lá. Aí tá aí. Essa notícia é mais recente, não é, pessoal? Tragédia na região serrana do Rio, completa 5 anos e ainda à espera por ajuda. Por quê? Tá vendo ali atrás? Foi a verba, não vou entrar em política, pelo amor de Deus, né? Foi a verba que o governo federal liberou na época para a construção dessas casas chamadas casas populares. Tá certo? A notícia de 2016, do portal G1, tá certo? Se eu não me engano, entre 80% e 85% realmente foi remanejado. Ou seja, o que eu falei anteriormente, espera acontecer para fazer o correto. Aí essas pessoas têm um mínimo, vamos dizer assim, correto, Ricardo? Tem um mínimo vamos dizer assim, de dignidade. Né? Uma água encanada, não está em as chamadas áreas de risco, né, que sabe que vai desabar tudo. A pessoa sabe que vai desabar tudo. Certo? E a imagem da direita mostra a destruição de Nova Friburgo em 2011. O chamado latossolo, né? Eles chamam de latossolo. Né? Professor, posso chamar isso de argila, aquela argilazinha? Tudo bem, pode. É isso daí, né? E justamente sofre erosão, vem tudo abaixo. E tem mais um detalhe. Vamos plantar bastante árvorezinha, né? Que aí vai evitar né, de descer tudo. Não, às vezes isso mais peso, tá? Mais peso, entendeu? Mais peso vem tudo abaixo. Também tem isso. Dependendo da situação, se for um solo que tem rocha, né? Sim. A própria raiz não vai conseguir ir muito profunda, ela vai acabar deslizando na própria rocha. Então, e foi o que aconteceu. Vocês podem notar. Chegou no ponto que eu queria. Olha o tamanho da árvore que está aqui, ó, na imagem da direita. Se for feito um reflorestamento, né, sem ser uma engenharia florestal realmente, para saber, né, qual é o tipo de planta que você pode colocar ali, saber a espessura do solo, saber o tipo de solo, a emenda pode ser pior do que o soneto. Aí vão perguntar, chegou onde eu queria, está quase no final. Mas isso que o Thiago falou, o Igor fala, todo mundo fala, né? Tem que ter estudo, não sei o quê. Mas ninguém faz nada. Alto lá. O pessoal faz sim, ó. Foi apresentado à Câmara, tá? Esse estudo, tá? Milhares de sites, né? O próprio site pode parecer meio hilário, Cimento Itambé, né? Mas acessem esses 2 linkzinhos.
É fantástico, gente. O estudo, então, desse doutor, eu tenho que dar os parabéns aqui ao vivo, tá? Antônio José Teixeira, tá? Professor da UFRJ. Pode seguir. Eu vou disponibilizar os 2 links depois na descrição do vídeo. Faz esse favor, por gentileza. Vamos lá. Então, uma parte só, né, do que esse doutor colocou, junto com a sua doutoranda, né? O trabalho foi feito em Petrópolis, no bairro da Quitandinha, mas ele colocou algumas coisas bem interessantes que eu concordo. Em primeiro lugar, urbanização, falta de recursos, políticas habitacionais, ocupação de áreas geologicamente desfavoráveis, resultando em graves situações de riscos que vai gerar acidentes em áreas urbanas, enchentes, escorregamentos, vítimas fatais, prejuízos, dinheiro, money, né? Vamos para o próximo. Então tá aí. Eu não vou, óbvio, falar isso tudo. Vamos ficar só em fatores de vulnerabilidade a enchentes. Drenagem natural, ou seja, quantidade de canais. Aí ele dividiu em alguns níveis. Ele fez um estudo sério. E que esse estudo pode ser aplicado, vamos dizer assim, para todos entenderem, a todos os locais. Lançamento de detritos, lixo, entulho, cobertura vegetal. Puxa, eu tenho uma floresta densa? Não tenho. Impermeabilização das margens, grau de assoreamento, impermeabilização das encostas, né? A drenagem, né, em direção, por exemplo, ao rio principal. Né? Então, esses fatores todos, a gente não pode confundir uma coisa que é muito clássica, fenômeno com vulnerabilidade. Uma coisa é fenômeno meteorológico, outra coisa é a vulnerabilidade climática. Puxa, eu tenho cada vez mais pessoas vulneráveis a isso tudo. A enchentes, ao que o Felício falou, ciclones, frentes, as chamadas frentes frias, né? A frente fria, quando encontra, por exemplo, tá 40, 41 graus no Rio de Janeiro. Vê uma frente fria, um horror. Não sabe disso. Pode contar que vai desabar a água. Né? Mais fatores de vulnerabilidade a deslizamentos, como a declividade, né? Medida em graus, né? Rede de esgoto sanitário, águas pluviais, abastecimento de água, lançamentos de detritos, né? A existência de aterros, né? Obras de estabilização, para estabilizar, às vezes, o solo. O que está sendo feito? Né? É um trabalho interessantíssimo. Próximo. A existência, justamente, de políticas públicas. Você não tem isso. Né? Por exemplo, aspectos litoestruturais, né, da rocha em si, não é? A qualidade estrutural das moradias, que são precárias, da impermeabilização da encosta, ocupação de casas e vias públicas, existência de acesso a pedestres, né, pavimentação, aspectos geotérmicos, enfim, a densidade da ocupação, e por aí vai. Então, gente, há o que fazer, aliás, desculpa, há o que ser feito, tem que ser feito sim. O problema é que não é feito. Esse é o problema. Tem como mitigar isso. Mas o Brasil, sei lá, qualquer lugar do mundo está preparado 100%, eu digo 100%, para uma catástrofe climática, ou melhor dizendo, né, para um evento meteorológico extremo. Lembrando que nós estamos falando de eventos naturais, de tsunamis, terremotos, enfim, todos que vocês já conhecem, estão cansados de saber. Tem como mitigar isso. Agora, falta o quê? Vontade. Falta o quê? Vamos pegar esse estudo que está aí e vamos pelo menos implantar só um pouquinho disso para pelo menos mitigar, porque colocar sirenes, igual a última chuva, não me lembro a data com exatidão, no Rio de Janeiro, né, Tiago? Eu que moro numa região aqui
o Meier, né, tá perto, tá cercado de morros, né, os chamados comunidade do Lins, Camarista Meier, etc. Eu escutava as sirenes da minha casa. E eu pergunto, resolve o quê? Depois as pessoas vão lá para reconstruir tudo aquilo e para tudo aquilo acontecer de novo. Certo? Bom, é esse o recado. Vamos partir para a ação. As 3 esferas têm que partir para a ação. Eu sei que é difícil. Todos nós sabemos que é difícil. Mas sem isso não tem jeito. Excelente, professor Igor, obrigado. E um assunto que levantou aqui no chat, até eu não tive a oportunidade de falar aqui, o pessoal mandando um abraço para o professor Ricardo, o Christian e outras pessoas também, que fugiu o nome, o chat já foi embora, mas é o seguinte, professor Ricardo, oi, fala. Um abraço para o Christian, então. E para os outros, né, que a falha minha que eu perdi o nome. É o seguinte, no caso que levantaram aqui no chat, a questão do saneamento. Tá? Eu costumo dizer que o saneamento é o pior problema ambiental do Brasil. Sim, hoje em dia é chamado da gestão ambiental de saneamento ambiental, não chama mais de saneamento básico. Isso. E no caso professor Ricardo, que o saneamento ambiental, no caso, ele teria alguma coisa a ver com essas enchentes que ocorrem, que o professor Igor mostrou? Teria como melhorar isso em função do saneamento? Ou eu estou falando besteira? Um texto gigante já aqui, enquanto o professor Igor ia falando, eu já ia fazendo um monte de anotações. Eu vou falar algumas dessas minhas anotações, já cruzando o que o professor Igor falou, as perguntas que o professor Tiago fez. Professor Igor, quando o senhor fala das sirenes, nós também estamos evocando sistemas de vigilância, centros de vigilância, que no Brasil são uma verdadeira piada. Nós temos centros de vigilância aqui no Brasil que, exceto talvez os da Força Aérea Brasileira, que são centros meteorológicos de vigilância aérea, que têm uma eficácia comprovada, servem realmente, fazem um serviço preventivo, que é essa a palavra correta, né? O professor Marcel Ligabó, no trabalho dele, ele elenca muito bem isso, e eu quero fazer esse paralelo para as pessoas entenderem o que é uma sociedade preparada para uma sociedade que é uma verdadeira balbúrdia, uma fusarca, né? Que não é só no Brasil, existem outras. Tá? Então, por exemplo, na época de ciclones tropicais no leito do Atlântico Norte dos Estados Unidos, existe toda uma preparação para o fenômeno. Então, as equipes de vigilância estão exercendo vigilância sobre o fenômeno. E, ao mesmo tempo, estão notificando a população e as estruturas de governo e todos os serviços, né, através do FEMA, inclusive, para preparar a população para receber aquele fenômeno. É inevitável, vamos entender muito bem isso, para que esses panacas que ficam falando de geoengenharia, que não sabem do que estão falando, né? Os fenômenos vão acontecer, não interessa, eles vão acontecer. Então, tem aí a parte preventiva. Durante o fenômeno, você não vai fazer absolutamente nada, certo? As equipes de monitoramento vão ficar lá, de novo, exercendo vigilância. E enquanto aquilo não acabar, não tem o que fazer, tem que esperar acontecer, tá? Eu quero chamar bem atenção isso. E depois existe o paliativo, que é o fenômeno acabou, mas ele não encerrou. Por que ele não encerrou? Porque agora começa o serviço de triagem, as emergências, o que eu tenho que atender primeiro, blá, blá, blá. Porque não dá para competir com as forças da natureza. As coisas vão acontecer. Isso. Então, nós temos essas 3 etapas. Vamos fazer agora um paralelo para um país que é uma fusarca. Na hora que o cara está me tocando sirene,
Ou os centros de vigilância que nós temos aqui colocam lá, nossa, sua região passou para o estado de alerta, agora você passou para o estado de emergência. Você está avisando o sujeito que ele já está com a água, primeiro, na cintura, né? Então já passou a bunda, né? Desculpem falar isso, mas é verdade. A segunda, que a água já está no pescoço, e a terceira, que ele já está dentro d'água. Para isso, você não precisa desse sistema de vigilância. Né? Eu só não vou citar alguns aqui, porque o pessoalzinho gosta de falar groselha a meu respeito quando eu faço essas críticas, certo? Porque o sistema de meteorologia e o sistema de hidrologia e todos os outros sistemas, a função deles na parte operacional é exercer vigilância e fornecer todo o material para que nós tenhamos a parte preventiva. Então, não adianta chegar na hora do fenômeno, portanto, que é a hora que você não teria que fazer absolutamente nada e esperar acontecer, pode fazer o paralelo com o terremoto, vai falar o quê? Oh, por favor, terremoto, pare aí. Não, né? E isso não dá nem para você fazer um preventivo, mas na área de meteorologia você consegue fazer, na área de hidrologia você consegue fazer alguma coisa do preventivo, acontecer o fenômeno, e depois você teria, né, a parte paliativa, que é ter que resolver os problemas das pessoas que você não conseguiu atender. Tá? Então, os nossos centros de vigilância são extremamente ineficazes no Brasil, e não sou eu quem diz isso, são as próprias equipes de governo no Brasil inteiro que fazem as suas críticas. Falam assim, vocês servem para quê? Porque não é possível. Tá? E isso são informações que chegam a mim de outros colegas meteorologistas, que também fazem essa crítica dos caras que têm vivência operacional. Quanto às estruturas de vegetação, só para fazer um comentário aqui para o professor Igor, então, na época que estavam construindo as ferrovias Sorocabana e a Mogiana, que vão passar pela Serra do Mar, e sempre lembrando, né, que a Serra do Mar, que nós temos aqui no estado de São Paulo, que chega até o Rio de Janeiro, nós temos lá totais pluviométricos que superam a Amazônia. Nós podemos ter 4.000, 4.500, 5.000 milímetros anuais, enquanto que a Amazônia nós estamos com 2.000, 2.500 milímetros anuais. Tá? Não é à toa que o engenheiro Billings é um engenheiro militar, foi medalhado internacionalmente pelas obras de infraestrutura hidráulicas que ele fez aqui no estado de São Paulo, porque ele viu o enorme potencial, tanto hidráulico quanto energético, que nós tínhamos aqui, né, do lado de uma mega metrópole como São Paulo. E agora, fazendo o gancho que o professor Tiago falou sobre lixo, saneamento ambiental, me desculpa, professor Igor, mas para mim parece mais lavagem cerebral da turminha dos ambientalistas. Eu acho que a palavra... Tem isso sim. Tem. Né, não sei se você concorda comigo, mas o saneamento básico, que é do esgoto, e não misturar isso com o tratamento de lixo, outras coisas que eu acho que... Tem que então, por isso mesmo, professor Ricardo, eles mudaram o nome, porque antes era o básico, né? Praticamente ficava rodando nas três coisinhas. Agora não, agora entra isso tudo aí que você falou. Então, eu gosto sempre de elencar três fatores para a obra de saneamento. A obra de saneamento vai estar junto disso, né? Mas são os sistemas de drenagem que nós vamos ter dentro das cidades. Eu discordo um pouco, eu sempre não sou ortodoxo como a turma, né? Eu não acho que a impermeabilização do solo é um grande problema. Vejo que, né, pelo que eu já acompanhei, essas estruturas ecológicas de calçamento ajudam a água a entrar, mas ajudam a mexer o solo por baixo e, portanto, desestruturar os equipamentos urbanos. Eu já acompanhei esses casos em algumas cidades do interior. Tá? Então, eu acho que o certo mesmo é recolher essa água, porque a água tem um poder destrutivo muito grande, e jogar para as galerias de drenagem, não deixar ela em cima do solo, porque as áreas que realmente enchem com ou sem cidade. E aqui é que vem os meus pontos. Primeiro, país tropical chove muito. Nós não temos o que fazer quanto a isso. É de novo aquela coisa, a natureza vai fazer o que ela quer. Segundo ponto,
é o lixo no sistema de coleta de águas pluviais que é um problema. Esse problema eu vou dividir em parte A e parte B. A parte A pode sim ser de educação do povo, o cara que joga realmente lixo, isso vai entrar no sistema de drenagem e vai atrapalhar. Mas também tem, como o professor Igor bem lembra, a parte administrativa, sim, né, que está lá na mão do executivo, que tem que fazer as coisas funcionarem. Então, se você não faz uma coleta de lixo eficiente num país tropical em que você pode ter chuva a qualquer momento, amigão, o cara põe o lixo lá e naquela hora chove, o lixo vai sair andando pela cidade. Imagina então numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Então, isso aí não é questão de que o povo é deselegante e não é educado. É simplesmente porque ele colocou o lixo na hora de coleta. Ou às vezes ele já colocou um pouco antes, e a coleta atrasa, não chega a chover, o lixo vai embora. Não, aqui não precisa disso, que os catadores já abrem o lixo e jogam tudo na rua. Aí entra na questão... O pessoal chama aqui no Rio de Janeiro de catadores. E agora eu vou fazer a ressalva dessa turma, mas não é para político sem vergonha e vagabundo colocar a desculpa no aquecimento global, na mudança climática. Isso. Né? Porque é o que eles mais gostam de fazer. Eu não tenho culpa que as pessoas morreram, não sei o quê. É culpa do aquecimento global. Esse é o chavão vagabundo que a gente já conhece há muito tempo e o pessoal da equipe Fake Climate aqui já está cansado de falar isso há muitos anos. Então, a única ressalva que eu faço, que é o ponto número 3, é que não existe um sistema de drenagem urbano que dê conta de 100% de chuvas tropicais. Tá? Então, a pessoa que vai desenhar, o engenheiro que vai trabalhar nessa obra, é óbvio que ele vai pegar uma série, quando pega, né? Quando tem também, né? Quando tem, e quando pega, que se dá o trabalho de fazer isso, e vai ver lá a sequência onde você tem a maior recorrência de chuvas com aquelas intensidades que nós falamos, né? A intensidade é diferente do acumulado, a intensidade você está medindo uma velocidade de chuva dentro de um determinado tempo, e o sistema de galerias tem que aguentar aquela vazão de água para poder escoar o mais rápido possível. É por isso que o pessoal fica brincando, é por isso que tem que o solo absorver e tal. Eu não concordo com isso, porque eu já falei que essa água destrói, dentro do país tropical, essa água destrói os equipamentos urbanos. Mas vamos lá. Então, as galerias têm que ser projetadas para aguentar isso. Tá? E nem nos países desenvolvidos ou ultra ricos essas dimensões ainda são adequadas. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Então, esse item número 3 faz a salvaguarda dos políticos, mas não é porque o político pode se escapar pela esse ponto número 3. Não, ele tem que fazer a parte dele, que é a número 2 aqui, que é uma coleta eficiente de lixo, bem programada, mais constante, não é coletar lixo uma vez ou 2 vezes por semana, que a pessoa não vai ficar com lixo lá em casa fazendo mosca e tudo mais, certo? Já é um serviço que é caro e as pessoas pagam impostos e têm direito, tá? Então, você tem sim uma parte administrativa, você tem uma parte que pode ser educacional, mas você tem a parte natural e essa você não vai resolver porque o mundo é assim, né, e acabou, tá? Então, mesmo na parte de engenharia, que é a número 3, ela nunca consegue fazer o 100%, porque isso fica extremamente caro. Podemos usar aí o exemplo de 2014, que o professor Igor gosta bastante, né? Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro não caiu uma gota de chuva durante o verão, temperaturas exorbitantes, sucursal do capeta na Terra. Mas esse não podemos... é a faca mesmo. Aqui no estado de Rondônia, as chuvas foram tão grandes que quase passaram por cima daquelas hidrelétricas a fio d'água, porcarias estúpidas que o Brasil acabou construindo ao invés de fazer os reservatórios de água, né? E lembrando que Itaipu, na bacia do Rio Paraná, ele quebrou o recorde de vazão de 1983, dobrando a vazão do rio, tá? Foram mais de 4 milhões de metros cúbicos por segundo. Só um adendozinho, Felício. Quando você falou das sirenes, eu acho que o som estava falhando. Você me ouve bem?
Tô assim. Faltou alguma informação que eu falei? Não, quando eu falei a respeito das sirenes, justamente eu usei Sim. o exemplo vamos dizer assim, município do Rio de Janeiro, porque eles esperaram, quando as sirenes estavam berrando aqui, praticamente o temporal já estava acabando, vamos dizer assim. Na minha opinião, Exato. aquilo não resolve quase nada, você vai tirar aquela população extremamente pobre daquela região, que às vezes vão estar com as suas residências, como eu soube aqui nos comentários do pessoal, né, que mora lá no Complexo do INSS, que desce a minha rua aqui, né, subindo aqui, vai dar no Hospital Naval Marcílio Dias, para quem não conhece, serve como ponto de referência, até para jogar no Google, se alguém tiver curiosidade. Mas justamente isso, eu estava escutando, eu falei, gente, que barulho é esse? Eu falei, justamente eram as sirenes. Né? Você falou, não, funciona, etc. Eu não disse que não funciona, não é isso. O problema todo é que eu acho muito assim, entendeu? Uma coisa muito superficial, entendendo? Esse é o... Não, mas eu estou dizendo para ti, o professor Igor, é que a ideia de sirene é uma ideia imediatista. Como você falou, ela não é preventiva. A ideia de sirene é usada pelo FEMA, por exemplo, nos Estados Unidos, para alertar que alguns ICBMs vão cair em cima das cidades. E o alerta é de 30 minutos, certo? A gente não pode... Sim. Então agora eu entendi. Eu tinha entendido outra coisa. Não, exatamente. Estou dizendo para você que não funciona, é ineficaz, no sentido de que um centro de vigilância não pode fazer um nowcasting, ou seja, um prognóstico de curtíssimo prazo para esse tipo de situação. Tá? Isso aí você vai fazer para ataque nuclear, como o FEMA faz, toca a sirene na cidade, corra para os seus abrigos, salve-se quem puder, como o professor Thiago gosta de falar, entre dentro de um banheiro que você vai estar salvo, né? Mas isso, o míssil nuclear vem e acabou, tem 30 minutos para se enfiar dentro do... E tem mais. A gente não pode aceitar isso para fenômenos meteorológicos, que você tem um acompanhamento 24 horas por dia. Entendeu o que eu quis dizer? É esse paralelo. Então, agora eu entendi. E olha, Ricardo, eu que estava acompanhando, da minha casa, eu estava acompanhando as imagens de satélite, e o próprio clima-tempo, você falou, em 30 minutos, uma coisa em cima da hora, né? Praticamente a prefeitura deu alerta. A prefeitura deu alerta em cima da hora. Mas o próprio clima-tempo, acredito que outros sites também de meteorologia já estavam alertando, eu não me lembro a data, eu não sei se o Thiago mais vai se recordar disso, quando se formou o chamado cavado, estão se formando um cavado, e desabou realmente, foi água no rio, foi agora recente isso. Né? E foi o que você falou. Professor Igor, só para um adendo aí. Eu não lembro nem que eu comi ontem, rapaz. Como é que eu vou lembrar de data de chuva, pô? Eu não lembro nem que eu comi ontem, eu vou lembrar de data de chuva. As datas, eu não me lembro disso. Mas se formou um cavado, e isso foi alertado com bastante antecedência, tá entendendo, Ricardo, o pessoal que está nos escutando, e nada foi feito. Nada foi feito. Agora, eu tenho uma dúvida para perguntar para o professor Ricardo. Quero pegar esse gancho antes de esquecer. Essa que é a grande diferença, e eu sempre fiquei muito bravo com isso, já há mais de 15 anos, da ação do meteorologista no mundo civil e no mundo militar. Tá? Então, dentro da aeronáutica, nós chamamos de grupo base, comunicações, o CTA, que é o controle de tráfego aéreo, e o meteorologista. Esses três são autoridade no aeroporto e no sistema de vigilância aérea e no sistema aéreo inteiro. Se o meteorologista falar, fecha o aeroporto, acabou, não tem conversa. O cara tem essa autoridade. Aqui, o meteorologista no mundo civil, ele está dentro do sistema de vigilância, ele tem que fazer alguma coisa, mas aí começam... não sei, acho que vai causar caos na cidade, vai causar um prejuízo dos cambal. Quer dizer, alguns sistemas de alerta que nós não tivemos, por exemplo, em 2005, causaram milhões de reais de prejuízo na cidade de São Paulo, porque todo mundo saiu de automóvel e ficou parado na marginal por horas. Eu fiquei lá 5 horas parado.
É nessas horas que a autoridade civil, tanto o prefeito quanto o governador, ele tem esse papel e a autoridade de decretar feriado por causa de um problema muito grave, que no caso seria, né, uma catástrofe meteorológica, por exemplo. Tá? Existe sim essa autoridade, só que não é usada. Então, quando o meteorologista, essa que é a grande diferença, o meteorologista no mundo civil, ele não consegue ter essas atribuições e falar, olha, ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Agora, lá nos Estados Unidos, não, né? Nos Estados Unidos é o contrário. O meteorologista dá a ordem, o oficial da lei pega o negócio e chega para o prefeito do condado e chega assim, ó, e aí, esse negócio aí, porque é sua responsabilidade. Certo? Que foi todo aquele problema que nós tivemos no governo do Bush, que não foi dar assistência e tudo mais. Né? Então, é uma diferença total de visão, de administração, de tudo mais, quando a gente fala de sistemas de vigilância. E hoje, um país como o nosso, que a gente devia ter meteorologistas em tudo que é lugar, na agricultura, nos centros urbanos, mas os meteorologistas muito bem treinados no centro urbano, com um sistema de vigilância e até postos de observação com meteorologistas bem treinados, ou seja, um campo de emprego muito bom, a gente ia fazer um sistema de vigilância, de monitoramento para atender a população de primeiro mundo até mais, tá? De primeiro mundo ou até mais. Não tem vontade política. E, ademais, né, o que se faz? Põe os meteorologistas todos para se formar, mas não tem emprego. O cara vai ter que fazer alguma outra coisa, e aí o que os caras vão fazer? Eles vão adorar ter que trabalhar com a historinha do aquecimento global. Então, uma das coisas que eu detesto da mudança climática e do aquecimento global é estragar uma mão de obra extremamente qualificada que poderia estar ajudando a sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural, e está sendo desperdiçada com a patifaria da mudança climática. É verdade. Felício, a última pergunta. Em primeiro lugar, ou seja, reforçou o que eu disse. Ou seja, tem que fazer e tem como fazer Sim. Isso de uma maneira certinha, tem gente qualificada, é isso que eu quis dizer no início. Ou seja, tem como isso ser mitigado, vamos dizer assim, tem como mitigar isso. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, Ricardo, aqui no Rio, o Thiago sabe disso, nós temos a Praça da Bandeira, que sempre naquela região caiu um temporal que ele enchia tudo. Então fizeram uma obra ali semelhante aos piscinões que tem em São Paulo. Queria que você falasse a respeito disso daí. É um mitigador também? Ricardo, deixa eu só um minutinho, Ricardo. Segura essa pergunta aí. Deixa eu só falar duas coisas. Primeiro, mandar um abraço ao professor Marcelo Ligabô, que está nos assistindo, né? E ele falou uma coisa interessante aqui. Quando você falou, né, sobre os meteorologistas e tal, ele falou assim, mas Ricardo, se o professor é tratado com desprezo no Brasil, imagina o meteorologista. É uma coisa que eu tive que falar. E mandar um abraço aqui também para... Peraí, cadê? Eita, ferro. Fugiu, cara. Bom, fugiu, depois volta aí que eu mando um abraço. A situação é a seguinte, né? O professor Igor falou da Praça da Bandeira, só explicar. A Praça da Bandeira é um lugar aqui no Rio de Janeiro onde vira realmente teve agora uma situação melhorada, né, com obras públicas, mas principalmente na início da década de 2000, década de 90, a Praça da Bandeira chovia, você poderia ir de jet ski, de canoa, que você passaria fácil, de repente até uma lancha grande. Não, é brincadeira, mas eu já vi situações na Praça da Bandeira da água subir tanto, de chegar quase na janela dos ônibus. Entendeu? Então, você vê pessoas no teto dos ônibus. Tá? Aí foi construído aqui os chamados piscinões, né? Onde aquelas galerias para água pluvial, né? Gigantescas, que um buraco no meio do chão lá para poder entrar água. Só que tem um problema, né? O problema não é, além, né, da falta de limpeza urbana, além do povo ser porco que joga lixo no chão,
né? Joga resíduo no chão. Acontece o seguinte: se você, não adianta só encher, aquela água tem que ir para algum lugar. Então, se vai chegar uma hora, aquela chegou a um certo nível e não conseguiu escoar, vai encher tudo de novo. Teve uma mitigação? Teve. Mas o problema, como o Ricardo falou, o problema nunca é 100% resolvido. Entendeu? Principalmente por causa das marés aqui no Rio. Exatamente. As marés também tem Se a outro maré fator. estiver alta, ferrou. E principalmente uma coisa quando teve aquela ciclovia, né, que caiu, né, as pessoas falam, aquele absurdo, realmente, um absurdo. Mas foi uma falha de projeto tremenda, onde o engenheiro ele não previu maré alta com lua cheia. Aí o que aconteceu? Caiu a ciclovia. Ricardo, agora pode mandar bala aí essa pergunta. Pode falar aí. Bom, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é para pecar para ser didático, ok, pessoal? O que é um piscinão? Piscinão é um encaixotamento de nuvem. Como é que é? Um piscinão é um encaixotamento de nuvem. Porque a água está no céu, a água cai no chão, e para você pegar um volume enorme de água que está espalhado, né, e concentrá-lo numa superfície, é óbvio que essa superfície não vai dar conta desse volume. Então você encaixota a nuvem dentro de um piscinão. Qual é a grande vantagem disso? O piscinão serve como um capacitor. É um capacitor hidráulico. Você vai enfiar todo aquele volume gigantesco de água dentro de um compartimento e depois, quando você já está numa situação um pouco mais favorável por causa da intensidade da chuva, certo? Caiu demais aquela água num tempo muito curto, não dá para o sistema de drenagem conseguir dar conta disso, então você gera uma capacitância, você guarda essa água e, portanto, você tem que cavar um buraco, não tem jeito, e vai depois drenando, jogando essa água fora numa velocidade constante que você controla isso. Então, nada mais é que ganhar um tempo em cima daquela intensidade gigantesca que aconteceu no período de maior precipitação, tá? Acho que a gente brinca que é o encaixotamento de nuvem. A nuvem chegou lá, ela quer desabar inteira naquela hora. Não tem onde você pôr isso, porque é uma superfície, é plana, e o negócio era um volume. Então vamos pegar esse volume, né? Já que as gotículas de água estavam espaçadas, o volume é maior. Quando ela já está na superfície, já está como um fluido homogêneo, que é um corpo só, cabe numa caixa. Então notem que as caixas são bem grandes, inclusive, né? Porque as nuvens são enormes, né? E toda a bacia hidrográfica que vai coletar essa água tem que levar em conta disso. Lembrando o item número 3, não existe um sistema de drenagem no mundo que dê conta. Mas é uma obra bastante interessante para os países tropicais, porque ela faz a gente ganhar, é o as da manga, né? É o as da manga da hidrologia, dá tempo de conseguir ganhar tempo, né? Então, tempo para você ganhar tempo, para você poder depois jogar essa água fora para o leito do rio, para o sistema hidrológico normal da bacia, né, através do seu próprio controle, porque essa chuva não vai ficar numa intensidade sem parar por 6, 7, 8, 10 horas. Né? Já é um evento que, pelo amor de Deus, já passa todos os limites, aí não há realmente nenhum sistema que dê conta disso. Eu só queria fazer um pequeno complemento, que também fizeram a pergunta do saneamento básico, que a gente falou, né, um pouquinho rapidamente, que o professor Evaristo de Miranda fala, né, que se a gente tratasse só o esgoto aqui do Brasil, resolveríamos 95% dos problemas ambientais. Então, nossos problemas ambientais são esses. E de quebra, você ia resolver bastante a saúde da população, ia economizar muito dinheiro com saúde pública, né? Mas, de novo, os políticos não querem cavalo por água da terra. Isso não dá ibope, né? Não serve para nada. Eu não consigo me promover. Né? Então,
está faltando mesmo é gente que tenha coragem de tomar as atitudes corretas no nível administrativo dos nossos equipamentos urbanos para dar realmente uma melhoria de condições para todos, né? Não só as pessoas do mundo urbano, das cidades, mas também das comunidades rurais. Ricardo, seu microfone... você parou de falar. Tá quase nada. Deixa eu te falar aqui, Ricardo. Tem um aluno aqui que foi seu aluno, Maurício Cruz, né? Saiu lá da USP em 2010. Aí tá aqui falando até que acho que estudou com o Marcel. Ou seja, mais uma aula do professor Ricardo aqui, só que agora online. Um abraço aí, Maurício. Bom, pessoal, eu vou abrir agora um tempinho aí para as perguntas do chat. Já passaram um monte de perguntas, eu realmente não consegui pegar algumas até já falaram aqui, algumas eu consegui responder aqui pelo chat enquanto eu recebi a aula dos dois aqui, mas se quiserem pode deixar a pergunta aí que eu vou lendo e vou passando aqui. E o Maurício mandou um abraço, Ricardo. Vamos lá. Deixa eu tentar puxar uma aqui. Porque acho que isso... Gente, pode mandar de novo aí que o chat foi embora. Caramba. Por acaso eu tô com um rascunho aqui. O professor Igor falou lá do navio grego, né? Isso aqui é o número de ciclones extratropicais pegos no inverno só ali na região da Península Antártica e mar adjacente. No verão de 2012 e 2013, eu cataloguei 240 ciclones em 3 meses. Isso, e Felício, agora você me lembrou outra coisa. Eles entrevistaram uma senhora que estava nesse navio, ela falou, palavras dela, ali é uma região que tem ela colocou clima, né? Tem um clima muito instável, né? Muda assim de uma hora para outra. Agora, outra coisa, gente. Quando eu faço a comparação, ali é tanta coisa que vai surgindo na cabeça, aí realmente está lá no meu canal, né? Professor Igor Maquieira, né? Aquecimento global, uma mentira conveniente. Então, quando eu coloquei aquela comparação, pense, em 1811, quanto que o homem lançava de CO2, né? Aí vamos falar, talvez dos peidos e do cocô daquela carroça do cavalo que está na imagem. Sendo que ali é metano, né? Faça meu favor. Repete, Felício, que seu som não chegou. Não, aquece muito mais o planeta, o metano, segundo eles. Né? Então, em 1811, né? Enfim. Depois que os caras falaram que os dinossauros existiam porque eles soltavam... Essa... Certo? O cara ganha dinheiro para fazer pesquisa. Essa foi demais, essa não deu para... Eu imagino um dinossauro, se ele tivesse a capacidade de pensar, né, e falando então filosoficamente através da mente do dinossauro, seria peido, logo existo, né? Ricardo, só mais um adendo aqui, que falou aqui no chat, né? A Lu também está presente aqui, tá? Também foi sua aluna. Tá? Então, mas o seu áudio falhou, manda de novo o recado. Manda um abraço para a Lu aí, um abraço, Lu. Bom, e só para ele falar, que o professor Ricardo falou ali do metano, do Igor também e tal, das flatulências, né? Deve ter sido algum efeito do cavalo em 1811 que causou aquela tempestade, né? Não, mas aí o que acontece, né? Eu realmente eu fico impressionado com a física desse processo, né? Porque até mesmo conversando, o professor Ricardo com outros também, com o professor Igor também, que tanto o metano quanto o CO2 eles são moléculas apolares. E moléculas apolares ela não têm capacidade de por si só absorver radiação infravermelha. Ela não tem a chamada momento vibracional lá, tá, né? Aí o que acontece? Nessa situação, ela depende de alguns processos naturais, como o efeito Doppler, né, que
que é a variação, né, do comprimento de onda por causa de distância e velocidade. Você tem também a colisão com outras moléculas, tá, que vai alterar a forma de absorção de radiação e a pressão. Então, o que acontece? Dessas variáveis, duas são termodinâmicas e uma é quântica. E acontece o seguinte, e quando você tem esse chamado momento dipolar induzido, né, que acontece na molécula, ela até pode absorver, mas ela não é tão eficiente como a molécula polar, como a água, que absorve em toda a faixa, né, de infravermelho. O CO2 ele é eficiente em duas faixas do infravermelho chamado térmico. Né? Uma é com um pico de radiação, né, quando essa radiação ela é equivalente a uma emissão de um corpo de menos 80 graus Celsius, tá? E outro pico é equivalente a um corpo de 400 graus Celsius. Então, caceta, né? Como é que esses picos... mas é uma curva de sino e tal, sim, mas tem um negócio chamado lei de Stefan Boltzmann que diz o seguinte, que o máximo da emissão é no pico de radiação, tá? Então, se você considerar, isso a gente considerando o CO2 chamado corpo negro, uma emissão perfeita, que a gente não sabe que não é 100%, nem a absorção e nem a emissão. Então, caceta, se no máximo de emissão o CO2 já não consegue fazer nada, imagina no mínimo, né, de interação com a molécula. Então, e outra coisa, o CO2 ele absorve em pequenas bandas, né? O metano também, em menos bandas ainda, porque o momento dipolar dele é menor do que o do CO2. Então, cara, realmente eu não entendo por que continua isso. E praticamente, né, segundo os últimos dados que o próprio professor Molhão divulgou, né, o Thiago, está estabilizado, né? Sim, sim. E hoje mesmo eu até mandei... Estou falando a respeito do metano, tá, gente? Sim, não, o metano está estabilizado. Eu até mandei para o professor Ricardo hoje um e-mail falando, né, que saiu um dado falando que agora é 1,66, né, pode chegar de temperatura lá por causa daquele maldito Acordo de Paris, não sei o que tal. Aí só que aí o cara vai e coloca assim, o pesquisador. Mas tem um erro de medida, né? Tem esse erro, né, pode ser de 1,33 a 2,7. Falei, caceta, se a medida dele é 1,66, como é que ele vai me botar um erro de 2,7? Pô, isso aí eu aprendi no primeiro período da faculdade de física, que se eu colocasse uma medida dessa, né, no meu trabalho lá de física 1, eu ia tomar um 0 no trabalho, o professor ia rir da minha cara. Entendeu? Então... Olha, eu fico pasmo, né, porque eu tive que fazer todo o curso de física, todo o curso de matemática, praticamente, e tal, e lá no laboratório de física a gente já vai aprender, o professor Thiago sabe disso, que são as casas decimais significativas para variável. Exatamente, tá? Então, é medida de incerteza. Exatamente, a temperatura do ar, por exemplo, já a primeira casa decimal já é uma coisa bem estatística abstrata. Também tem isso. A segunda casa, então, é uma piada. E aí tem as barras de erros, que é esses modelos retardados para débil mental ficam fazendo. O cara me dá a resposta que é 1,66 graus Celsius, não sei para que tem que ter essa precisão, né, para mostrar que eles são mágicos, deuses. Não, mas é isso mesmo, Então, mas põe uma barra de erro de 2,7 acima ou para baixo. É ridículo. Eles estão concluindo que o planeta vai ou esquentar ou esfriar. Certo? Não, o planeta vai esquentar ou esfriar. Peraí, você está gastando 50 bilhões de dólares, e até mais, porque a Joane Nova falou que a coisa passa de 100 bilhões de dólares no mundo inteiro, para esses caras ficarem fazendo essa porcaria dessa ciência lixo. Mais de 1 trilhão, Felício, de dólares ao ano. Então, eu já perdi a conta disso aí. Eu estava vendo essas cifras, eu falo assim, não é possível. É então, dinheiro demais, cara. Só tem um motivo. O motivo é geopolítico, porque isso aqui é uma piada. Quer dizer, pergunta para ele, o que você concluiu? A gente não concluiu nada, mas nós precisamos de mais dinheiro para fazer pesquisa. Não dá mais para aceitar isso. A sociedade não pode mais aceitar isso. A sociedade brasileira, principalmente.
Porque esses caras não fazem absolutamente nada. Eles ficam brincando de computador, fazendo um monte de palhaçada que para mim é ficção científica. Aliás, de nem clima ficção global. científica é, porque a ficção científica tem algum sentido no final das coisas, as coisas fazem sentido, os caras não fazem sentido nenhum. Então o cara me conclui que a Terra vai esfriar e esquentar. E a média é 1,66. Ora, pelo amor de Deus, não dá mais para a gente aceitar um negócio desse. Não dá mais. Se o cara chegasse até colocasse, é 1,66 com erro na casa do 66, beleza, me engana, mas me engana, né, de uma forma melhor. Agora, 1,66 com erro de 2,17, entendeu? Como que o erro da medida, como que o erro vai ser maior do que a medida? Gente... Foi a mesma coisa quando os caras estavam passando aquele mapeamento na Antártida do gelo, e o cara colocou lá uma medida e depois ele colocou um erro que era de 100 e poucos %. Eu falei, então, peraí, dentro da sua barra de erro, então significa que a Antártida está ganhando gelo e está perdendo. O que eu posso concluir com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, esse tipo de ciência, para mim, só serve como exercícios computacionais. Não é ciência climática, é ciência da computação. Você está brincando de fazer conta, simulação, blá, blá. Agora, você não pode usar isso para definir, nortear políticas públicas ou o que vai acontecer com a sociedade. Tá? Então, esses caras, sabe, pelo aspecto filosófico, eles caem num erro epistemológico crasso, que é achar que os modelos que eles fazem é o mundo, enquanto que o mundo é uma coisa totalmente diferente desses modelos. Não, a explicação do mundo está nos meus modelos. Se o mundo não está fazendo o modelo, é o mundo que está errado, não é o modelo que o cara está fazendo. Tá? Não dá mais para aceitar isso. A sociedade tem que entender definitivamente o que significa isso. Tá? Significa uma diarreia mental de ficar escrevendo modelos e achar que o clima é aquilo, e ainda para 100 anos, como a gente falou, os caras não conseguem nem saber o tempo já meteorológico. Tem estudos para 200 anos. Brincadeira. O pessoal está exagerando mesmo. Eu tenho uns estudos muito bons, cara. Eu sei que daqui uns 30 mil anos vai ter uma era glacial, tá? Meu modelo acerta sempre. Não deu para escutar. Não, os meus estudos dizem que daqui 30 mil anos vai ter uma era glacial. Eu estou 100% de certeza. E eu tenho um estudo melhor ainda, mais ferrado, que daqui 5 bilhões de anos nós vamos todos desaparecer do planeta Terra. Inclusive o planeta Terra, né? Tá aí o astrofísico que não vai me deixar mentir. Então, IPCC, eu ganhei de vocês e eu não gastei um centavo para fazer essa minha pesquisa. E uma coisa interessante, né? Eu ontem conversando com o professor Molhon, falando com ele via telefone, contando, ele falou lá dos ciclones lá, desculpa, os tornados lá na Tromba d'Água, né, na Amazônia, né? Que é o nome. Aí ele falou que pela teoria. Oi? O tromba d'água é quando o tornado anda em cima de um curso de água ou em cima do mar. Ok. Bom, então aí teve lá na Amazônia, aí ele falava o seguinte, que pela teoria isso não era para ocorrer. Aí ele falou, só esqueceram de combinar com a atmosfera, né? Então, é o que acontece com os modelos, né? Pelos modelos é para que só que não combinaram com a atmosfera, né? Como se fosse um script de novela, como eu falei, né? Exatamente. Né? E aos engraçadinhos, né? Que ficam comentando, nunca ocorreu, ou então já escutei isso também, Tiago. Tem como compartilhar um link? Não, porque só se você compartilhar, eu não consigo. Daqui, por exemplo, tem um negócio aqui, digite a mensagem de bate-papo, é isso? Ou o link aqui. Não, você quer botar um link aí? Depois coloca então, porque o pessoal vai agir com gracinhas, né, os chamados aximentistas, né, e falar, não, mas agora os eventos estão... Bom, é só jogar as piores enchentes no Rio de Janeiro, pode jogar isso no Google, que vai aparecer a página da ebc.com.br, /notícias, /meio ambiente, /2015, /12,
E lá vem, desde setembro de 1711, depois 1756, 1811, 1906, 1924, 66, 67, 82, 83, 87, 88, 99, 2000, 2003, 2010, 2011, tá, e por aí vai. Ele vai até 2011, mas tem outro site que tem a tabela. Dados do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Vai falar de onde tirou os dados e não sei o quê, que os eventos, que as enchentes estão mais fortes. Tá bom, então você vai lá e vê quanto de CO2 tinha em 1711. Tá? Você se mata, vê se o que você vai fazer lá para ver quanto de CO2 tinha em 1711, para ver se foi ele que causou a catástrofe climática. Uau, pronto. Vai ficar depois no ouvido, isso enche o saco, sabe, Felício? Tem horas que realmente não dá para aguentar isso, entendeu? As pessoas parecem que não têm o básico, não sabem o que é uma frente fria, não sabem o que é umidade. Sinceramente, acho que todo mundo hoje em dia está fazendo esses cursinhos. Mas nem os aquecimentistas sabem o básico, porque o cara acha também. Mas acha que tem 200 anos que, né, os grandes meteorologistas e os grandes biólogos já sabem disso, mas o cara ainda não sabe, então tem que mandar o cara para quinta série, quarta série, certo? É uma camada de débil mental que nunca leu nada. É como você fala, os caras correm para baixo da cama quando... As coisas não acontecem como esperado. É a teoria do João e o pé de feijão. Porque se em 2015 nós tivemos ainda chuvas homéricas no município de São Paulo, por exemplo, então o João e o pé de feijão, eles visitaram a Amazônia e foi jogando feijões e nasceram árvores, bilhões de árvores na América, né? Certo? Deve ser isso. Que a gente vê desses sujeitos, pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar esse tipo de ignorância, não dá mais, né? Até um exercício mental, né, que eu gosto de fazer, né? Pegue a floresta amazônica, arranque toda ela e transporta para o deserto do Saara. O que vai acontecer? A floresta vai morrer ou vai chover no deserto do Saara? Segundo os aximentistas, depende do nível de CO2. Vai chover no deserto, né, para ele. Eu tô sofrendo um ataque antiaéreo aqui de um... Que isso aí, a porra do mosquito aqui em cima de mim. Esse mentista. Né? Aqueceu, aumentou os mosquitos. Bom, pessoal, nós já estamos aí já com tempo bastante avançado, já rimos, já falando coisa séria, já tentei matar mosquito e errei. Bom, eu vou pedir agora ao professor Igor para dar as considerações dele final. Eu sei que o professor Igor adora falar, né? Que todo mundo percebeu, né? Ainda bem que o Geraldo não conseguiu vir hoje. Não. O Molion também fala bastante, hein? Não, mas exatamente. Eu sou aqui o que menos falo. Né? Bom, então é isso aí, pessoal. Professor Igor, deu aí uns 2 minutinhos aí de considerações finais. Bom, acho que até menos que isso. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? Eu acho que tem que ter essa gratidão a essa equipe que me recebeu, depositou essa confiança, entendeu? Isso tem que ser dito. E está crescendo. Um abraço a todos os professores, né? Alunos do professor Ricardo também, né? Muito obrigado pela colaboração. Enfim, só deixar o último recado. Eu gosto de finalizar minhas palestras com essa frase. Foi criada uma falsa crise ambiental. Então, em momentos de crise, somente a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Gente, boa noite a todos aí. Siga o meu canal lá, Igor Maquieira. Forte abraço aí. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no meu canal. E é isso aí. Professor Igor tem um canal, Igor Maquieira, dá uma olhada lá que tem uns vídeos bem legais. Tá? Uhum. E, professor Ricardo, dê aí o seu recadinho aí, final. Eu gostaria de fazer um comentário bem interessante. É que esse ano a equipe Fake Climate, da qual nós todos participamos, eu tenho muito orgulho da nossa equipe, está completando 10 anos de atividades. Tá? É uma
equipe, para quem quiser ver os nossos sites, temos o site fakeclimate.com, tem material didático, tem os artigos de diversos cientistas do mundo inteiro que são céticos e críticos à palhaçada do aquecimento global. Ricardo, só um instantinho. Ricardo, o teu áudio deu uma falhada. Repete. Não ouço. Ok, estão ouvindo agora aí? Agora está ouvindo bem. Então, só lembrando, então, que 10 anos vocês ouviram aí, né? Isso. Parou nos artigos. Nós temos os artigos científicos de diversos cientistas do mundo inteiro que contestam essa palhaçada do aquecimento global, tá? Que muitos sujeitos bem hipócritas aqui no Brasil ficam chamando a gente de negacionista, não tem ideia do que é isso, né? Então, já que é o negacionismo do dia foi esse aqui, fazer esse hangout contra esses caras e comemorar os nossos 10 anos da equipe Fake Climate. Temos lá o canal do Fake Climate na internet, os vídeos podem ser copiados à vontade, podem ser distribuídos. A nossa equipe tem vários profissionais de diversas áreas. Nós nunca recebemos um centavo de ninguém, então esses cretinos, esses crápulas, esses nojentos ficam acusando a gente de receber dinheiro de indústria do petróleo, mas não trazem nenhuma evidência de que a gente recebe dinheiro desses caras. Então é exatamente o argumento de que eles também não trazem evidência de que o CO2 controla o clima, tá? Então é a mesma conversinha mole de sempre, mas eles gostam de acusar a gente como profanadores do mundo natural de Gaia, né? Então, eu só estou querendo aqui dar esses parabéns para todos da equipe que são imbuídos de um chamado, né? Fazendo aqui um apelo até filosófico, né? São imbuídos de um chamado de busca da verdade, né? Doa a quem doer, pagamos um alto preço pelas nossas colocações, mas cada vez mais a população brasileira está acordando para esse problema, tá? Então, uma vez que a gente definitivamente mostrar que tudo isso é uma fraude, como foi essa última saída do professor Anthony Watts, né, do Zoom 1.66 com 2.7 de erro, né, já fica muito claro. Quanto mais as pessoas entenderem e souberem disso, melhor. Tá? Então, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui no canal de vocês, né? E vamos lutando aí, vamos fazendo a nossa divulgação, que é o nosso trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante. Eu só tenho a agradecer aos meus queridos amigos, que são vocês aí, sempre contribuindo cada vez mais para uma ciência de verdade real. Muito obrigado, professor Tiago, muito obrigado, professor Igor. Agradeço aí. Isso aí, pessoal. Professor Ricardo, muito obrigado aí pela presença, sempre, né? Sempre que eu chamo, ele se disponibiliza, o professor Igor também. E, infelizmente, né, o professor Geraldo não pode estar aqui com a gente, foi uma perda muito grande para esse vídeo, mas o Geraldo vai ter outros vídeos, como sempre, bem assíduo aqui no canal. E eu agradeço a todos que estão nos vendo, né, que estão nos vendo até agora. Acabou de aparecer um pedido aqui por mais lives, né? Eu realmente tive um pouco afastado do meu canal, né? Minha avó tá ainda se recuperando, né, de uma doença, e eu parei para dar uma atenção especial a ela, né? Até porque uma pessoa que me ajudou quando eu tive problema, me ajudou a me criar, né? Parte da formação de pessoas com caráter veio dos meus avós, né? Então não teria como não dar essa assistência. E até não é minha índole fazer isso, não dá. Então, aos pouquinhos eu estou voltando a postar alguns vídeos, né, que não são lives, estou fazendo aos pouquinhos realmente para poder, né, voltar com o canal a toda. E hoje surgiu esse evento, né, de 2 lives
fabulosas que aprendi muito, a primeira com o professor Molion, né, falando sobre El Niño e Laninha. Essa, né, o Brasil está preparado para uma catástrofe climática, né, o professor Ricardo explicou a diferença de climática e meteorológica, né. Então, eu só tenho a agradecer, né, a todos vocês aí pelas mensagens, pelo apoio, pelas curtidas. E meus amigos aí do Fake Climate, né, parabéns aí pelos 10 anos. Estou desde 2015, né, na equipe. Eu achava que eu era, na época, um mero físico que achava, não, isso é mentira, tal, pô, tô sozinho, mal maluco, tá? Não, depois que eu conheci, foi, não sou, né, parafraseando, né, o pessoal do Corinthians, aqui tem um bando de loucos, né? Mas que nós somos comprometidos, né, com a verdade, né? Então, realmente, e só para falar aqui sobre no chat, perguntando aqui se pode indicar livros e materiais para leigos. Marto, no meu blog, tá, eu sempre coloco o material lá do pessoal do Fake, outros sites, outros blogs, sites de cientistas lá. Tem um material completo lá que eu chamo que é o material do aquecimento global. Sempre que eu tenho um outro material, eu renovo esse post, tá? Mas pode ir lá que no meu blog lá tem na descrição do vídeo que você vai encontrar essa quantidade de livros, de material, de sites, e que eu descobri, depois que eu conheci primeiro o professor Ricardo, ele me apresentou a todos, foi uma surpresa saber, né, que realmente tem muito material, só não é divulgado. Estou errado, professor Ricardo? Não, tá certo. E eu até quero fazer uma propagandinha rápida do meu canal, Ricardo Felício Oficial no YouTube. E em breve eu estou pensando já em fazer um vídeo bem curtinho apresentando esses livros bem rapidamente, né? Desde os primeiros já em língua portuguesa que nós tivemos aqui no Brasil, que é do Geraldo Lino, o do professor Gustavo da Universidade de Brasília, e o professor famosíssimo 01 da Geologia, o professor Kenichiro Sugio, que faz parte da nossa equipe, e o pessoal pode assistir, né, a primeira grande mega mesa de discussão dos céticos ao aquecimento global, que aconteceu em 2010, está lá no canal do Fake Climate, né, do YouTube também. É isso aí. Bom, mais uma vez aí, muito obrigado a todos pela presença, obrigado professor Igor, obrigado professor Ricardo, e vamos seguir sempre questionando, né, o que aparece na mídia, vamos sempre, né, olhar com desconfiança e procurar a verdade e conhecer, né, outros lados da moeda, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, aquele abraço e boa noite. Boa noite.